A Finlândia está preocupada com a Rússia. Isso já é bem conhecido. Havia um grande motivo para o país quebrar décadas de neutralidade para se juntar à OTAN. A Finlândia viu o que estava acontecendo na Ucrânia e acreditou que o presidente russo Vladimir Putin poderia fazer da Finlândia seu próximo alvo se não tivesse a proteção da OTAN. Parece que a Finlândia estava certa. Satélites detectaram que a Rússia está construindo algo sinistro próximo à fronteira com a Finlândia. Em 18 de junho, a mídia finlandesa, Iltalehti, publicou um relatório aprofundado analisando uma série de imagens de satélite que demonstram precisamente o que a Rússia está fazendo perto de suas fronteiras. Essas imagens serão examinadas detalhadamente mais adiante no vídeo. Por ora, a conclusão principal é esta. A Rússia está realizando um significativo trabalho de construção, que começou no último inverno em uma cidade militar fechada, logo após a fronteira com a Lapônia finlandesa. Escavações estão sendo realizadas, novos edifícios surgiram. E parece que a Rússia está construindo uma nova cidade militar, que pode usar para estacionar milhares de tropas, a apenas algumas dezenas de milhas da fronteira da Finlândia. Parece que sim. Mas a realidade é que tudo isso está confirmado. A administração regional da Mermag da Rússia já está se gabando do que o país está fazendo a um passo da Finlândia. Em uma postagem em seu site, a administração informou ao mundo que o governador de Murmansk, Andrei Shibis, realizou uma visita de trabalho à cidade de Kandalaksa, onde inspecionou instalações sendo reparadas e criadas como parte do programa de renovação Zeto. Shibis até mesmo divulgou uma declaração própria, na qual ele elogiou tanto os trabalhadores da construção quanto Putin. Vemos a dinâmica da mudança, relata o site da administração regional de Murmansk. Shibas está dizendo: e quando você vê a construção como está acontecendo agora, a renovação, como as casas estão sendo transformadas, as emoções dos residentes, vale muito a pena. Portanto, continuaremos este trabalho. Muitos agradecimentos ao presidente Vladimir Vladimirovich Putin pela decisão de alocar fundos sistematicamente para o programa de renovação Zeto dentro do âmbito deste plano. Não apenas o que já existe está sendo organizado, mas também estão sendo construídas novas instalações necessárias para o nosso exército. Esta declaração bajuladora tem a intenção de enviar uma mensagem à Finlândia de que a Rússia está se envolvendo em um acúmulo de fronteira, e nem mesmo está tentando esconder isso. O quão extenso esse acúmulo se tornou é revelado no artigo da Iltalehti e sua análise aprofundada de imagens de satélite que registraram o que está acontecendo em um trio de locais onde o trabalho de construção russo está em andamento. O primeiro site que o site do governo de Murmansk menciona é Kandalaksa. Essa cidade está se preparando para abrigar 2 brigadas em Lupka. Savino que o Major Marko Eklund, oficial aposentado da inteligência militar finlandesa, diz que trará cerca de 2.000 soldados para a área. Isso é uma grande preocupação para a Finlândia. O quartel reconstruído fica a aproximadamente 68 milhas da fronteira com a Rússia. Localizado em uma cidade que serve como um dos principais centros de transporte da Rússia no Mar Branco. Embora Lubka Savino seja uma cidade militar fechada que só pode ser acessada com permissão especial. Imagens de satélite obtidas pela Iltalehti revelam a história. O trabalho está sendo realizado em um trecho de terra de 0,87 milhas, onde a floresta já foi desmatada e a escavação iniciada. Isso é importante. A guarnição de Lucha Savino já existia antes deste trabalho começar. O que as imagens de satélite estão mostrando é que a Rússia está procurando expandir o que já tem. Edifícios antigos também foram demolidos na região, com a Rússia substituindo-os por uma série de novas estruturas. Iltalehti não tem certeza do que essas estruturas irão conter. No passado, Lucha Savino abrigou alguns sistemas de defesa aérea russos, o que mudou recentemente, possivelmente porque Putin precisou dessas defesas para a invasão da Ucrânia. Atualmente, serve como local de armazenamento para unidades de engenharia, afirma Wiley. Mas por quanto tempo? De acordo com Wiley, uma fotografia que parece mostrar os planos de construção da Rússia sugere que Putin planeja construir cerca de 10 novos edifícios na região. Parece que a Rússia ainda não começou a construção de nenhum desses edifícios.
Pelo menos, as imagens de satélite obtidas por Wiley não parecem mostrar as fundações de nenhum desses edifícios vistos nos planos de construção. Eklund diz que a Rússia está se fortalecendo em Kandahar porque a região é chave em um nível estratégico. É onde o território da Rússia, próximo à Finlândia, é mais estreito, o que apresenta um sério risco de gargalo para Putin e suas tropas. Eklund relata a IGOLE que se esse gargalo fosse perdido em alguma situação, a conexão terrestre entre a península de Kola e a frota de submarinos nucleares do norte da Rússia com o resto da Rússia seria cortada. Putin não pode deixar isso acontecer. Todos esses novos edifícios, além dos mais de 2.000 soldados indo para Lubka Savino, estão lá para garantir que esse gargalo não caia nas mãos dos finlandeses. Imagens de satélite também mostram uma fila de caminhões, evidenciando o trabalho de construção em andamento. Além disso, há todo o investimento confirmado a considerar. Wiley diz que a Rússia investiu cerca de 527 milhões de dólares em Murmansk, que está sendo usado para construir uma nova escola e centro cultural, bem como, provavelmente, pagando pelas instalações militares. Por que uma escola e centro cultural? Soldados profissionais precisam de serviços, afirma Eklund. É difícil recrutar famílias para o meio do nada. Por mais benignas que possam parecer, essas instalações cívicas são, na verdade, um sinal sinistro de que Putin está 100% sério sobre o que está fazendo em Kandilakha. Ele quer tornar as regiões em renovação familiares. Ao fazer isso, ele pode atrair mais soldados. E esses soldados se tornarão ou a primeira linha de defesa da Rússia em uma luta contra a Finlândia, ou os primeiros a entrar no território finlandês se e quando a Rússia invadir. E tem mais, muito mais. A Rússia também está se fortalecendo no Istmo da Carélia, um pequeno trecho de terra. Medindo entre 28 e 68 milhas de largura, o Istmo da Carélia fica entre o Golfo da Finlândia e o Lago Ladoga da Rússia, e tem cerca de 5.800 milhas quadradas no total. Também é a casa da guarnição Sapoione da Rússia, diz Wiley, além de estar a apenas 43,5 milhas da fronteira. Então, este é outro local estratégico-chave que Putin quer fortalecer em preparação para um conflito com a Finlândia. Antes das novas imagens de satélite surgirem, a região era a casa de uma pequena guarnição da era soviética, com Eklund estimando que continha cerca de 500 soldados, servindo como parte do Regimento de Proteção Nuclear, Biológica e Química da Rússia. Mas isso está começando a mudar. Enquanto essas imagens de satélite mostram que equipamentos militares têm chegado em Sapoiorni desde pelo menos novembro 2024. Apesar da má qualidade de muitas imagens, Wiley prova que veículos estão chegando. Uma comparação de antes e depois de imagens de satélite tiradas de uma instalação de armazenamento de veículos mostra a área quase completamente deserta. Em maio de 2023, avançamos para 19 de maio deste ano. E essa instalação agora contém muito mais veículos, com várias dezenas parecendo ter sido adicionadas aos estoques nos últimos anos. Eklund diz a Wiley que esse acúmulo de veículos significa que a Rússia está enviando tropas engenheiradas e seus equipamentos para Sapojone. Ele também menciona que alguns dos veículos maiores vistos nas imagens de satélite podem estar lá para a Rússia usar como pontes flutuantes, caso precise atravessar os rios que separam Sapojone da Finlândia continental. É um pouco como um pátio de aluguel de equipamentos de construção, onde há uma ampla gama de máquinas, diz Eklund em sua análise das imagens. Wiley aponta que esse acúmulo de veículos também pode estar ligado ao quartel de Kamenka, que fica a apenas 31 milhas de distância de Sapojone. Esse quartel também está sendo atualizado para se tornar uma divisão, o que exigirá mais veículos e uma construção ainda mais extensa. Isso significa ainda mais tropas perto da fronteira finlandesa. Um quartel geralmente contém 4.000 soldados, aponta Wiley. Putin está expandindo o quartel de Kamenka para acomodar uma divisão, o que adiciona 6.000 soldados próximos à fronteira com a Finlândia. Eklund acrescenta que o que é visto nas imagens do satélite Sapoiorni pode indicar que a Rússia planeja estacionar um segundo quartel lá para se transformar em um batalhão combinado.
Com o aumento do número de soldados em Kamenka, um segundo quartel pode ser necessário. Segundo, Eklund. Esse segundo poderia estar em Sapojone, devido à sua antiga infraestrutura militar e boas áreas de treinamento. E então há a terceira região, Karelia. Esta é uma localização interessante. Estende-se do Mar Branco até o Golfo da Finlândia e é lar de 2 dos maiores lagos da Europa. O Lago Ladoga está próximo à localização do Istmo da Carélia, revelando que a Carélia não está muito mais distante da fronteira da Finlândia, na Carélia, onde a Rússia pode estar instituindo a maior parte de seu acúmulo militar. O LI diz que Putin criou o novíssimo 44º Corpo de Exército na República da Carélia, que atualmente está sendo construído e pode em breve hospedar 15 mil soldados, todos estacionados logo atrás da fronteira leste com a Finlândia. Esse novo corpo precisará de equipamentos, e é aí que a região de Petrozavodsk entra em jogo. Petrozavodsk abriga um enorme depósito onde a Rússia armazena caminhões da era soviética, veículos blindados, artilharia e outros equipamentos especializados. Wiley diz que tem examinado imagens de satélite do depósito desde 2022, revelando que o volume puro de equipamentos na base está começando a aumentar. Outra imagem de antes e depois mostra um par de locais de armazenamento que se encheram nos últimos 3 anos, além de 2 novas estruturas. Esses prédios provavelmente abrigam alguns dos equipamentos mais sensíveis da Rússia. No entanto, eles também podem ser usados para reformar o equipamento soviético já existente na base, deixando-o pronto para uso se necessário. Ademais, em Petrozavodsk, uma nova brigada de tropas ferroviárias foi formada, que se unirá a um batalhão de centenas de soldados na área. Uma unidade de aviação mista está estacionada em Petrozavodsk, segundo um veículo de mídia local. Wiley aponta que nenhuma dessas unidades militares foi mencionada na mídia fora da Rússia até este ponto, demonstrando que o acúmulo de Putin pode ser ainda mais extenso do que se imaginava. E tem os tanques e as pessoas, muitas delas. De acordo com o Helsinki Times, tudo o que é visto nas imagens de satélite que Wiley compartilha faz parte dos recentes esforços da Rússia para reativar o distrito militar de Leningrado. Esse distrito, como um todo, continha aproximadamente 30 mil soldados antes de Putin invadir a Ucrânia em 2022. Ficou quase inativo por um período, com a Rússia retirando tropas para a Ucrânia. Agora que Putin aparenta ter interesse na Finlândia, ele busca expandir o distrito além de suas capacidades originais, para atingir 100 mil, isso de acordo com Eklund, que também diz a IGULE que havia cerca de 100 tanques de batalha principais no distrito militar de Leningrado. Isso foi em 2022. Esse número aumentará consideravelmente conforme mais renovações da Rússia forem finalizadas. O que isso mostra é um extenso acúmulo militar que sinaliza o desejo de Putin de estacionar o máximo de soldados possível a apenas algumas dezenas de milhas da fronteira da Finlândia. Este é o foco futuro do líder da Rússia. Ele ainda acredita que a Rússia vencerá na Ucrânia. Após isso, ele poderá voltar sua atenção para outras nações que acredita estarem vulneráveis. Aos olhos de Putin, a Finlândia é uma dessas nações. As imagens de satélite de Ali sugerem que o líder da Rússia está se preparando para algo significativo, possivelmente uma invasão total da Finlândia. Esse é um dos motivos para o grande acúmulo russo. Em 21 de maio, The Guardian citou o chefe de estratégia das forças de defesa finlandesas, Sami Nairmi. Ele afirma que a Rússia está se preparando para renovar suas forças de fronteira. Eles estão alterando estruturas e observamos preparativos moderados na construção de infraestrutura próxima às nossas fronteiras. Isso significa que, quando a guerra na Ucrânia terminar, eles começarão a trazer de volta as forças que estiveram lutando lá, especialmente as terrestres. Essas forças podem se juntar a novas tropas, segundo imagens de satélite da UALE. Isso leva a um segundo motivo para o acúmulo de treinamento e manutenção. Segundo a UKZOILE, a Rússia provavelmente usará suas novas instalações para treinar tropas e manter equipamentos antigos. Esse equipamento pode eventualmente encontrar seu caminho para a Ucrânia, dependendo de quanto tempo mais a guerra durar.
Mas são as tropas recém-treinadas que serão a maior preocupação. Eles serão treinados perto da fronteira da Finlândia antes de irem para a Ucrânia também? Ou a Rússia planeja enviar veteranos de guerra da Ucrânia para as regiões de fronteira para treinar esses novos soldados? Com veteranos e aprendizes próximos à Finlândia para apresentar uma ameaça constante? Ninguém sabe ao certo, mas Eklund parece sugerir que pode ser o último. Se o único propósito fosse enviar as tropas para a Ucrânia, ele diz, é claro que não haveria necessidade de tal infraestrutura lá. Mas aparentemente há uma necessidade, o que reforça a suposição de que Putin se prepara para estacionar milhares de soldados perto da Finlândia. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, adiciona outro motivo potencial para o acúmulo à lista da OTAN. Especificamente, a adesão da Finlândia à aliança. Em abril de 2023, a Reuters citou Peskov dizendo que a expansão da OTAN é uma invasão à nossa segurança e aos interesses nacionais da Rússia. Vamos acompanhar de perto o que acontece na Finlândia e como isso nos ameaça. Peskov estava se referindo à ascensão da Finlândia ao status de membro pleno da OTAN em 2023. O crescimento da OTAN é uma clara ameaça à Rússia. Quanto mais nações se unirem a essa organização, principalmente em regiões da Europa visadas por Putin, maior será a reação russa. Peskov delineou isso lá em 2023. O que se seguiu com o acúmulo de fronteiras da Rússia é a evidência tangível de quanto a Rússia considera a Finlândia uma ameaça. Putin pode ter mais do que apenas a Finlândia em mente. Com a Finlândia na OTAN, o líder russo pode enxergar essa fronteira como uma frente crucial em um potencial conflito mais amplo contra a aliança. Ed Arnold, pesquisador sênior do think tank Instituto Real de Serviços Unidos, apoiou essa sugestão ao falar com a France 24, em maio. Se houver guerra nos Bálticos entre OTAN e Rússia, os finlandeses não ficarão de braços cruzados. É provável que eles contra-ataquem e anexem a península de Murmansk. As forças nucleares russas e a Frota do Norte estão baseadas em Murmansk. Lembra do ponto que Eklund fez sobre o gargalo? A Rússia sabe que a Finlândia está perfeitamente posicionada para cortar as principais linhas de abastecimento entre São Petersburgo e Murmansk. O acúmulo na fronteira é um exemplo de Putin tentando se antecipar à situação e jogar a crescente rivalidade internacional sobre o Ártico na mistura. Essa pode ser outra razão para o acúmulo. Novas rotas de navegação estão surgindo à medida que o gelo do Ártico derrete, assim como, potencialmente, massivas reservas de petróleo e gás. O Fundo Mundial para a Natureza aponta que o Ártico já fornece cerca de 10% do petróleo mundial e 25% do seu gás natural. O derretimento do gelo pode fornecer acesso a reservas inexploradas. A Rússia quer esse acesso. Além da Finlândia, pode estar acumulando tantas tropas nas 3 áreas. Destaca a IDLE, porque quer tê-las prontas para participar de exercícios de treinamento no Ártico. Os edifícios reformados podem servir como instalações de treinamento, permitindo que a Rússia envie soldados para o Ártico enquanto mantém presença constante perto da fronteira da Finlândia. 2 coelhos com uma cajadada só. Claro, a Finlândia não está aceitando tudo isso deitada. A filiação da Finlândia à OTAN é uma resposta direta à postura cada vez mais agressiva de Putin em relação à geopolítica europeia. A filiação foi impulsionada pela invasão da Rússia à Ucrânia, visando impedir quaisquer planos de Putin de invadir a Finlândia. Afinal, a Finlândia agora está sob o artigo 5 da Carta da OTAN. Esse artigo está no coração da defesa coletiva da OTAN, oferecendo uma resposta de um por todos e todos por um a qualquer agressor. Se a Rússia invadir a Finlândia agora, terá que lidar com outras 31 nações, incluindo potências militares como os Estados Unidos da América, Reino Unido, França e Alemanha, vindo em auxílio. A Finlândia está construindo uma cerca de fronteira de 124 milhas, cobrindo as partes mais arriscadas de sua fronteira de 835 milhas com a Rússia. Euractiv relatou que as primeiras 22 milhas desta cerca de 15 pés de altura foram concluídas em 22 de maio. A Finlândia está se esforçando para finalizar o quanto antes o que falta. Até o final de 2026, espera-se que essa cerca impeça migrantes de países como a Síria de entrar na Finlândia.
Em 2023, cerca de 1.300 migrantes de terceiros países chegaram à Finlândia. Com a nação acreditando que Putin tem um papel nessa enorme influxo como parte de sua estratégia de guerra híbrida. Ainda assim, essa cerca também servirá como pelo menos uma barreira parcial se a Rússia tentar invadir. Há também o fortalecimento do exército da Finlândia. Breaking Defense informou em abril que a nova meta de gastos militares da Finlândia é alcançar 3% do produto interno bruto do país. Até 2029, a Finlândia também está expandindo seu exército. No momento, a Global Firepower diz que o exército tem 24 mil pessoal ativo e 870 mil reservas. Isso se deve ao serviço militar obrigatório finlandês. Isso significa que tem uma força de combate potencial de 947.800 pessoal, quando também leva em conta suas 53.800 forças paramilitares. Esse número pode aumentar em breve. Em 14 de maio, a Reuters informou que a Finlândia planeja aumentar o limite de idade para seus reservistas, que adicionaria mais 125 mil soldados a este exército. Nada disso vai impedir Putin de se fortalecer perto da fronteira. Não pode. A Rússia está agindo dentro de seu próprio território. Portanto, a Finlândia não pode forçar Putin a frear suas ações. O que ela pode fazer é o que ocorre no momento. Observar, esperar, construir e criar uma força militar que fará Putin pensar duas vezes antes de brigar com uma nação que se fortalece a cada ano. E agora tem o apoio de 31 aliados da OTAN. Só o tempo dirá se isso será suficiente. Isso pressupõe que a Rússia será capaz de iniciar uma luta após o término da guerra na Ucrânia. Isso está em dúvida. As forças de Putin estão sendo duramente atingidas, e eventos externos à Rússia estão prestes a causar sérios problemas para o exército russo. Saiba mais no vídeo onde explicamos por que a Rússia está ficando sem drones Shahid, e talvez em uma contagem regressiva para a derrota contra a Ucrânia. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre as ações da Rússia para projetar poder na Europa.